amigos. Mais uma vez, o nosso encontro. E encontro de paz, de harmonia, uma troca vibratória bem carinhosa. E eu estava pensando que notícias eu traria para vocês hoje. E, naturalmente, a imagem de Jesus vem assim à mente de uma forma tão gloriosa, tão extraordinária. E Jesus é realmente uma figura emblemática na vida de quase todas as criaturas, porque ele conseguiu influenciar o planeta de, de ponta a ponta. E no Brasil, do Uiapó, que é o Chuí. A figura dele é sempre lembrada. Mas nós não temos muitas informações a respeito de Jesus. A nossa bibliografia ainda é muito pobre a respeito dessa figura notável. Então eu estava lembrando de que ele tinha uma predileção especial por aquela região ali de Cafarnaum, aquela cidadezinha ali onde morava a maioria dos pescadores que se engajaram na tarefa com ele. Então aquela região deve estar impregnada da figura dele e naturalmente deve fazer fluir dentro da gente uma necessidade muito grande de ser bom, de ser amável, de nos voltarmos para a fraternidade verdadeira. Então ali de Cafarnaum, na Galileia, Jesus, numa ocasião, desejou trasladar-se para o outro lado do Tiberíades, saindo então da Galileia para a Decápolis, que ficava do outro lado do Tiberíades. E ele então junta os seus seguidores, os discípulos, toma a embarcação e atravessa o Tiberíades. A Galileia ficava no alto da montanha e a subida era bem íngreme, bem dificultosa. Então subiu Jesus e os seus discípulos. E quando chegaram lá no alto, eles se dirigiram a uma das 10 cidades gregas que ficavam lá em cima. Mas antes que ele chegasse a uma cidade, de um cemitério já abandonado, já sem uso, sai de lá, de um túmulo aberto, sai de lá um homem enlouquecido. A figura era muito triste, andrajosa, os cabelos desgrenhados, a barba por fazer de muito tempo, as unhas muito grandes e naturalmente sem higiene nenhuma. Era uma figura assombrosa, a daquele homem louco que saiu de um túmulo abandonado do cemitério. E ele corre ao encontro de Jesus e os seus discípulos. E quando ele chega, para assombro daqueles homens todos, quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha e faz uma indagação que é simplesmente curiosa. O louco diz assim: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo?" Olha que coisa interessante. Era a primeira vez que Jesus se dirigia a Decápolis. E dizendo de passagem, a primeira e a última, porque ele nunca mais voltou àquela região. Aquele homem que nunca saíra daquele local enlouquecido que era, nunca viu Jesus. Jesus também nunca se defrontou com ele. Mas ele vem correndo e se ajoelha diante dele e diz: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo?" Duas coisas interessantes. Primeiro, ele diz a palavra nós, ao invés de dizer que tenho eu contigo, que ele era um homem. Ele diz que temos nós contigo. E depois, o segundo aspecto curioso, Jesus, Filho do Altíssimo. Como é que ele sabia que o nome daquele jovem que ali estava era Jesus? E por que ele disse que ele era Filho do Altíssimo?
Naturalmente, nós vamos fazer ilações sobre a espiritualidade e a reencarnação também. A visão que os espíritos têm e esse entrosamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essa facilidade de nós estarmos sintonizados com o mundo espiritual. Porque era exatamente o que acontecia naquele momento. E então Jesus pergunta àquele homem: qual o seu nome? E a resposta dele é peculiar. Ele responde: Legião, porque somos muitos. O que ele queria dizer com aquilo? Legião, porque somos muitos. Naturalmente, porque haviam várias mentes atormentadas em torno dele. Ele não estava sozinho. Estava enlouquecido pela presença de verdugos que o estavam atormentando. Então, era uma quantidade muito grande de criaturas invisíveis em torno daquele homem. Então, ele não sabia o nome exato de cada criatura. Aí, então, a denominação, legião, porque somos muitos. Então, Jesus se apiada daquela criatura. E vamos perceber também que no meio daquela loucura que atormentava a sua mente, ele reconheceu a grandeza daquele jovem que estava diante dele, ou seja, a grandeza de Jesus de Nazaré. Por isso ele diz, Filho do Altíssimo. Ele deve ter visto a luz que iluminava toda a figura do Divino Amigo e teve aquela expressão que toca a nossa alma, porque nós também poderíamos perguntar: o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? E ele naturalmente há de dizer para nós outros: vocês todos representam as minhas ovelhas, que ainda se encontram tresmalhadas, mas que vagarosamente eu vou recolhendo ao meu redil. Jesus então liberta aquele homem daqueles atormentadores. Aí então acontece algo que é muito peculiar também na nossa vida na atualidade. Próximo deles ali estava uma vara de porcos, porque aquelas pessoas que moravam naquela cidade da Decápolis eram criadores de porcos. E uma vara deles estava pastando ali naquele local. Então, quando Jesus expulsa os espíritos que atormentavam aquele homem, ele diz: Senhor, deixa-nos então ficar com os porcos. E Jesus permite, isso está lá no Evangelho. Jesus permite. E naquele momento que aquela aluvião de espíritos vai para o lado dos porcos, eles fogem e se despenham, caindo no Tiberíades. A fuga dos porcos, o tombo, naquele momento as pessoas que habitavam aquela cidade saem lá de dentro e veem os porcos já todos lá embaixo do despenhadeiro e percebem que naquele acontecimento que os porcos haviam sido empurrados, vamos dizer assim, para o despenhadeiro pela palavra daquele jovem que ali estava e daqueles homens que o acompanhavam. Então, eles expulsam Jesus, manda que ele vá embora, porque ele havia deixado morrer ou matado os porcos que representavam a economia daquelas pessoas, daquela cidade. E então, Jesus se vai. Dona Amélia Rodrigues, escrevendo pela psicografia de Divaldo Franco, diz que aqueles homens naquela cidade haviam trocado Jesus pelos porcos. É possível que a gente possa pensar assim. É possível que seja assim. E é possível que na atualidade muitas criaturas ainda trocam Jesus pelas querelas do mundo, por aquilo que acreditam que tem valor e que na passagem pelo túmulo deixa bem claro que não tem valor nenhum para aquele que o recolhe, porque quando vamos para o túmulo, deixamos tudo aqui. Não levamos nada conosco, a não ser
as boas obras praticadas, a caridade que haja feito, as coisas boas que haja amealhado em seus corações. Só isso nós levamos conosco. Joias, corpo, beleza, valor, tudo isso fica por aqui. Nada permanece conosco. Poder é tão transitório. Nós vamos levar os valores da alma, que são as verdadeiras fortunas que o homem bom e o homem de bem amealhem em seu coração. Deus abençoe vocês.